Responda rápido. Em quantas dimensões nós estamos vivendo nesse exato momento? Eu acho que dimensões são um dos conceitos mais estranhos da física. Não porque o conceito é difícil, mas porque no dia a dia as pessoas usam essa palavra de maneira tão vaga que é quase impossível de saber se duas pessoas estão falando sobre a mesma coisa quando elas falam em dimensões. Mas se você já se perguntou o que físicos querem dizer quando eles falam que o mundo tem 4 dimensões, esse vídeo foi feito especialmente para você. Só antes de começar, eu queria agradecer o World of Warships por patrocinar esse vídeo sobre 4 dimensões. De verdade, eu acho que esse é o único jogo em que o meu pai joga melhor do que eu. Sim, o meu pai. O World of Warships é um jogo gratuito de computador que nos dá a chance de levar para a batalha naval barcos de guerra da história mundial. São mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas à sua disposição. O jogo possui efeitos climáticos detalhados, personalização dos barcos, upgrades e eventos frequentes. Existem diversas classes de barcos no jogo, tipo encouraçados, porta-aviões, contra-torpedeiros e cruzadores, e cada um deles tem uma mecânica e jogabilidade única. E mais, eles foram tão legais com a gente que se vocês utilizarem o código promocional Estações de Ação, vocês ganham de graça 250 dobrões, 1 milhão de créditos, 3 dias de Premium e o barco Premium Camp Belltown para começar o jogo. Então, por favor, destruam os navios do meu pai para eu finalmente voltar a ganhar dele. E agora, vamos de volta para o vídeo. Vamos começar definindo o que queremos dizer com o termo dimensão. E de verdade, essa definição é bem mais simples do que parece. Uma definição básica do que seria uma dimensão em um sistema físico é simplesmente uma quantidade que pode variar no sistema. Imaginem uma partícula em cima de uma régua, e vamos imaginar que essa partícula só pode ir, digamos, para a esquerda ou para a direita. Isso significa que a distância entre a partícula e o zero da régua só pode mudar em uma direção. Ou, em outras palavras, nós só temos uma variável mudando, a distância nesse eixo da régua. Para deixar ainda mais claro, digamos que você precisa determinar onde a partícula está. Você precisa de apenas um número, que é a distância em que a partícula está em relação ao zero no eixo da régua. Então, nós temos apenas uma variável, portanto, temos apenas uma dimensão. Mas esse é apenas um de milhares de exemplos que nós podemos fazer de um sistema físico de uma dimensão. Outro exemplo pode ser a temperatura em um copo d'água. A temperatura só pode aumentar, diminuir ou permanecer igual. É como se ela fosse a partícula do exemplo anterior e só pudesse andar em uma direção. Como precisamos de apenas um valor para descrever a temperatura, ela é um sistema físico de uma dimensão só. E aqui nós temos algo importante no conceito mais básico de dimensão. Dimensões não precisam ser somente dimensões espaciais. Na sua forma mais básica, elas simplesmente representam quantidades que variam. E cada dimensão pode ser representada por um número variando. Se nós voltarmos ao exemplo inicial da partícula na régua, nós podemos adicionar mais uma régua perpendicular e permitir que a partícula se mova para cima e para baixo. Então, agora nós precisaremos de 2 números para medir a posição da partícula. Um que mede a distância na vertical e outro que mede a distância na horizontal. Então, agora nós temos 2 dimensões ao invés de uma dimensão. Se vocês quiserem deixar esse exemplo ainda mais familiar, nós vamos trocar essas réguas por setas apontando na direção em que elas medem o movimento, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. E mais do que isso, nós vamos dar nomes para essas setas. Y para a seta vertical e X para a seta horizontal. Pronto, nós acabamos de montar um plano cartesiano, que é extremamente útil para representar figuras e movimentos em 2 dimensões. E eu já falei isso, mas não custa falar de novo. Dimensões não precisam estar restritas a dimensões espaciais. Nós poderíamos muito bem pensar em um gás, em uma caixa, e medir a temperatura e pressão desse gás. Como nós temos 2 quantidades que podem variar separadamente, isso é um sistema de 2 dimensões. Ok, então agora nós já passamos de uma para 2 dimensões. Então, antes de dar o próximo passo, eu quero perguntar para vocês: quantas dimensões tem esse vídeo que vocês estão vendo agora na sua tela? O vídeo foi gravado em 3 dimensões. Ao menos eu espero que eu não seja tipo uma imagem gerada por uma inteligência artificial ou alguma coisa do tipo. Mas é impossível de ver em 3 dimensões em uma tela de computador. Porque ela é apenas bidimensional. Ela é um plano. Nós não podemos mostrar algo tridimensional de verdade aqui. Mas isso não quer dizer que não podemos representar algo em 3 dimensões.
Se você quer representar 3 dimensões em um plano, só precisamos adicionar um novo eixo, ou uma nova coordenada, que não dependa das duas que nós já temos. Agora nós temos 3 coordenadas representando o espaço. Nós temos uma largura, uma altura e uma profundidade. Como nós podemos andar em cada uma dessas direções sem se mover nas outras, nós vivemos em um mundo com 3 dimensões de espaço. Mas aqui vem a parte interessante. É possível, mesmo em um plano, representar sistemas com mais de 3 dimensões. Por exemplo, quando eu falei que esse vídeo tem apenas 2 dimensões, eu de certa forma fui impreciso. Na verdade, esse vídeo que você está vendo agora tem 2 dimensões de espaço e 4 dimensões de cores. As cores nas nossas imagens digitais funcionam com base em 4 dimensões. Uma de intensidade da luz, popularmente chamada de brilho, e 3 dimensões de cores, vermelho, azul e verde, o famoso RGB. Cada pixel que forma uma imagem tem essas 6 dimensões gravadas. Para o seu computador entender qual que é a posição desse pixel aqui na imagem que ele está projetando, ele precisa saber da posição desse pixel, das cores armazenadas nele e da intensidade da luz. Essa volta toda que eu dei foi para mostrar uma coisa importante. Geralmente, quando nós pensamos em mais de 3 dimensões, nós estamos especificamente pensando em dimensões espaciais, mesmo que inconscientemente. Ninguém se importa com dimensões de cores. Nós conseguimos facilmente imaginar cores como uma outra dimensão, mas tenta imaginar um novo eixo que não seja a altura, a largura ou a profundidade. Nós parecemos estar presos em 3 dimensões espaciais. E isso nos leva à pergunta mais intrigante desse vídeo. Como seria viver em um mundo com 4 dimensões espaciais? Vamos começar com o exemplo mais simples e nós vamos ir construindo em cima dele. E falando de dimensões, qual que é o número mínimo de dimensões que um sistema pode ter? 0. Um ponto tem 0 dimensões. Ele não tem largura, ele não tem altura e ele não tem profundidade. Ele não pode se mexer e, para ser sincero, a existência dele é praticamente única, porque para ele tudo que existe é ele mesmo. Agora vamos adicionar uma dimensão de espaço. Digamos que adicionamos essa dimensão percorrendo essa linha horizontal no vídeo. Agora o ponto pode se mover para a esquerda ou para a direita. Nós criamos a noção de movimento. Mas uma dimensão não é tão interessante. Vamos adicionar mais uma, totalizando 2 dimensões. Aqui o nosso ponto pode se mover para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Ele pode até se mover em círculos, girar em torno dele mesmo, ou até, quem sabe, descobrir que ele na verdade possuía uma forma esse tempo todo. E aqui podemos fazer uma pergunta interessante. Como explicar para alguém preso em uma dimensão o que é a segunda dimensão? Como explicar para alguém que só pode se mover para a esquerda e para a direita o que é se mover para cima e para baixo? Para ser honesto, isso seria um conceito impossível de explicar. Cada vez que a entidade presa em uma dimensão se movesse um pouco para cima, ela mudaria a reta no qual ela existe. Ela continuaria a poder se mover para a esquerda ou para a direita, só que essas 2 direções seriam um lugar completamente novo e diferente do que ela estava antes. O mesmo aconteceria com um ser que vive em 2 dimensões e fosse levado para uma terceira dimensão. Com 2 dimensões, ele possui altura e largura, mas ele não tem como conhecer nem experienciar o que nós conhecemos como profundidade. É como se a existência dele estivesse limitada a um plano. Mas com 3 dimensões você tem profundidade. Você também pode ir para frente e para trás. Mas a cada vez que você vai nessa nova direção, você entra em um novo plano totalmente diferente do original. É como se a terceira dimensão fosse uma sequência de folhas de papel empilhadas. Cada folha individualmente tem 2 dimensões, uma altura e uma largura. Mas quando você junta todas as folhas em uma pilha, você tem uma profundidade, embora ela não seja acessível para quem viva apenas na folha. Com 3 dimensões, o nosso ponto agora vive em um espaço que possui profundidade. Ele pode ir para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita ou também para frente e para trás. Ele não está mais restrito a um plano. Você pode pensar na dimensão da profundidade como sendo a soma de infinitos planos, um diferente do outro. E a 4ª dimensão permanece a mesma coisa, só que ao invés de folhas empilhadas, você teria cubos empilhados em uma direção incompreensível, totalmente fora da nossa possibilidade de raciocínio e experiência. Assim como a terceira dimensão é algo completamente novo para um ser bidimensional.
Se mover na quarta dimensão do espaço colocaria você dentro de um cubo, um novo mundo tridimensional. É difícil de conseguir exemplos para explicar isso melhor, porque é uma limitação da nossa própria mente. Mas nós experienciamos algo parecido que talvez facilite um pouco as coisas. O tempo. O mundo ao seu redor muda a cada segundo. O carro que estava em um lugar foi para outro lugar. A pessoa que estava sentada em um banco levantou. E isso significa que a cada segundo nós somos transportados para um mundo tridimensional um pouco diferente do que nós estávamos. É como se cada infinitésimo de instante de tempo fosse um mundo tridimensional separado. E quando nós percorremos a quarta dimensão, que nesse caso é o tempo, nós fôssemos colocados em um novo mundo tridimensional. É literalmente a passagem entre diferentes mundos tridimensionais empilhados na quarta dimensão. Todo ser humano experiencia o tempo. Para alguns, ele passa mais rápido do que para outros. Mas no fim, o que importa é que essa viagem pela quarta dimensão acontece independente da nossa vontade. Mesmo que o mundo ao seu redor continuasse perfeitamente igual, você mudou. As suas células mudaram. Cada instante de tempo é precioso e único por si próprio. E isso também significa que todas as coisas boas e ruins, todas as felicidades e tristezas, ficaram armazenadas em algum outro cubo, que feliz ou infelizmente não está mais acessível para você. Bem-vindo ou bem-vinda a um cubo novo. E até a próxima.